Olá, Rui. Estamos aqui porque temos uma inauguração tua da exposição onde estamos, que se chama Words Don't Come Easy e que começa no dia 10 de maio, aqui na Galeria Miguel Nabinho, sexta-feira às 9h30. E queria falar um bocadinho sobre a exposição e se calhar vamos começar pela pergunta mais simples, que é como é que aparece esta exposição. Parece haver algum rompimento, não total, como é evidente, algum rompimento com o que tu tens estado a fazer. Aparecem, não é que a palavra nunca tenha aparecido, na última exposição era um poema do Eliot e as palavras estavam nos desenhos, mas aqui aparece sobre a forma de escultura. Por isso queria que me falasse um pouco como é que tudo isto aparece. Pois esta exposição é a convergência de várias coisas que aconteceram no meu trabalho nos últimos tempos. Por um lado, eu sempre tive muito interesse, e acho que está sempre no meu trabalho, sobre a questão de como é que as coisas significam, como é que um bocado de ferro ou um bocado de tinta em cima de uma tela deixa de ser um bocado de tinta em cima de uma tela e passa a ser uma coisa que tem um significado simbólico qualquer, que ganha outro estatuto, não é? Portanto, a ideia do que é que, no fundo, o que é obra de arte, como é que isso se consubstancia num objeto material. E isso tem estado sempre muito presente na minha escultura, numa espécie de tensão entre a materialidade das coisas e aquilo que não está lá, e aquilo que podemos projetar lá, que nos permite imaginar outras coisas. E também, ultimamente, comecei-me a interessar mais pela relação entre aquilo que nós, de uma forma um bocadinho, uma espécie de uma generalização, falamos da linguagem da arte, não é? Ou vemos a arte como linguagem, mas não é uma linguagem propriamente, não tem as características da linguagem escrita ou da linguagem falada. E depois, qual é a relação que existe entre esses dois campos? O campo da linguagem escrita e o campo da linguagem visual, da linguagem artística. É uma coisa que tem sido muito tratada por muitos artistas, não é? Usando a escrita, mas sobretudo mais no campo das duas dimensões, não tanto no campo das três dimensões. E eu resolvi começar a fazer coisas que têm que ver com o tratamento escultórico das letras do alfabeto latino, da maneira como elas se organizam para formar palavras e formar frases. Simultaneamente com isso, voltei outra vez a um pintor que me interessa há muitos anos, que é o Poussin, e que é um pintor que aparece referido numa novela, num conto do Balzac, A Obra-Prima Desconhecida, que é um conto que foi muito marcante no século XIX e no século XX. Porque é uma espécie de metáfora, alegoria, mais até talvez, do próprio modernismo, da maneira como a questão da obra e da arte podem ou não coincidir. Onde é que começa a arte na obra e onde é que a obra fica apenas obra e não arte. E é um conto que eu já tinha lido há muitos anos e eu voltei a esse conto por razões que já nem sei explicar. E, portanto, voltei a interessar-me outra vez pelo Poussin, voltei a olhar para o Poussin e eu tinha feito em 84 uma escultura sobre um quadro específico do Poussin, que é Os Pastores da Arcádia, que é um quadro muito, muito interessante e que em que estão representados uns pastores na Arcádia, no paraíso terrestre, perante uma sepultura onde está escrita essa frase latina, et in Arcadia ego. Portanto, a ideia de que até na Arcádia a morte está sempre presente, não é? Portanto, a ideia da mortalidade inescapável do ser humano. A Arcádia é o paraíso terrestre, não é? O sítio onde tudo seria perfeito, harmónico, a natureza e o homem teriam uma coisa de harmonia total. E, portanto, resolvi pegar nessa frase e transformá-la numa escultura. E trabalhei-a com os materiais com que eu costumo trabalhar, contraplacado de pinho, neste caso, que é um contraplacado muito, muito barato e muito ubíquo, aparece em todo lado, nos móveis, etc. Mas que eu gosto muito porque tem um veio muito, muito pictórico, não só é muito bonito, na minha opinião, como é quase uma espécie de emblema de madeira, não é? O tipo de veio que tem quase que significa madeira. E pronto, depois eu comecei a trabalhar em desenhos,
fiz uma exposição em Famalicão, onde mostrei pela primeira vez esta escultura e os desenhos, a que dei o título de Et in opera ego, portanto já não Et in Arcadia, mas Et in opera. Ópera em latim é um bocado como em português, pode ser obra aquela específica ou a obra em geral, não é? Portanto, se o ego, se eu também estou na obra ou não, se a obra é uma projeção subjetiva do artista, que depois o público pode ver ou não o que o artista lá vê. Isso tem muito a ver com o conto do Balzac, que é uma projeção do pintor na tela em que ele acha que está lá representada uma mulher que mais ninguém vê, que vê apenas tinta, riscos, a matéria da pintura. E, portanto, foi isso que deu origem a este projeto. Uhum. Como é que funcionou, em termos processuais, o aparecimento desta escultura que está atrás de ti? Houve desenhos? Como é que é feita a decisão dos materiais? Qual é que é a diferença? Talvez a pergunta mais pertinente agora seja: qual é que é a diferença da palavra escrita no teu trabalho, enquanto desenho e enquanto escultura? O que é que tu sentiste que era diferente quando estavas agora a passar para 3 dimensões? A escultura foi feita primeiro, no fundo é o processo que eu uso mais normalmente no meu trabalho de escultura, que é fazer pequenos desenhos, esboços, coisas muito, muito básicas, só para tentar perceber como é que as formas se vão organizar, e depois fazer maquetes. Portanto, as maquetes já são é uma maquete muito projetual, já muito próxima, que vai sendo afinada, até chegar a uma situação já muito próxima depois do que vai ser o trabalho final. Depois é uma questão de decidir a escala e transformar os materiais da balsa e os materiais precários das maquetes no material final. E a questão o que foi interessante, o que foi divertido no trabalho foi exatamente tentar ver como é que eu podia, usando estes materiais e este tipo de linguagem, tornar a letra uma coisa interessante plasticamente, não é? Os vazios, os cheios, a espessura, a altura, a maneira como elas se relacionam umas com as outras, a maneira como nós olhamos para as letras, se há letras que estão colocadas naquela prateleira horizontalmente, portanto a prateleira está colocada a 80 centímetros do chão, portanto permite uma visão de cima para baixo sobre a peça e, portanto, permite ver que tudo aquilo é muito mais tridimensional do que poderia ser se estivesse ao nível dos olhos, não é? Em que teríamos uma visão muito, muito bidimensional, muito projetada sobre a superfície da parede, no fundo muito pictórica, não é? Eu queria sair exatamente da coisa pictórica e transformar a peça numa coisa material e tridimensional. E assim permite-nos jogar com coisas que são quase plantas no sentido arquitetónico, ou coisas que são muito materialmente tridimensionais. E esse jogo com as várias formas, que eu depois continuei nas esculturas que fiz mais recentemente, em que uso a palavra hate e a palavra love, também o mesmo tipo de jogos. Portanto, coisas que são... que quando o espectador circula à volta da escultura, vai vendo dimensões diferentes, aberturas, vai vendo através da escultura, outras vezes não, há faces que estão bloqueadas em que o nosso olhar fica fechado sobre a escultura, outras vezes pode-se percorrer a escultura, no interior da escultura. Portanto, esse tipo de coisas de espacialidade, de relação com o corpo, de relação com o olhar do espectador, com o nível dos olhos, obrigando as pessoas a olhar ou para baixo, ou em frente, ou para cima. Todo esse tipo de jogo, simultaneamente de percepção e de memória, eu tentei jogar com essas coisas nestas esculturas. Estás a falar de uma série de coisas formais do processo, como qualquer escultor normalmente fala dessa maneira, mas aqui interessa-me outra coisa, é que o que está ali escrito é: não fugirás da morte nem no paraíso, não é? E como é que tu te relacionas com o sentido da palavra? O Poussin era um artista muito direto e de alguma maneira muito duro, dava-te a coisa de uma forma ali atrás. E aqui também está, não podemos falar do sentido, não podemos fugir, neste caso não podemos fugir do sentido do que está ali escrito. Claro. Claro, e aliás uma das razões que me levou a fazer este trabalho
tem que ver com isso, com uma certa desvalorização da linguagem. Não é? Eu acho que hoje em dia usamos a linguagem de uma forma relativamente displicente e descuidada. Não é? Usamos a palavra amor e ódio sem qualquer relação com o peso que estas palavras têm. Não é? Nós amamos chocolate, odiamos Coca-Cola, não há assim usamos essas palavras sem lhes dar o peso que elas têm. Sem a propriedade que elas expressam. E esta frase do Poussin, que é uma frase que é extremamente humana e ao mesmo tempo é uma elegia, não é? É uma meditação sobre a precariedade da vida, sobre a morte. E eu acho que isso está sempre presente nas obras de arte. Eu acho que a escultura então lida permanentemente com a questão da mortalidade, com a questão da memória, com a questão do passamento, com a questão das coisas estarem aqui e depois deixarem de estar. O tratamento disso em termos escultóricos torna ainda, penso eu, põe mais em evidência essa relação entre a materialidade da escultura e a precariedade dessa relação que o observador estabelece com a escultura, que é uma coisa muito, como diria o Marcel Duchamp, enferramance, é uma coisa, o que é que faz essa passagem entre aquilo ser um bocado de madeira, ser uma letra, ou ter um significado filosófico tão importante. Portanto, é muito uma espécie de meditação que eu proponho sobre estas questões do que é realmente a nossa relação com a obra de arte, do que é a nossa relação connosco próprios, no fundo. E, como é evidente, não quero uma resposta conclusiva, porque seria idiota, mas nesse teu caminho, o que é que tu sentes? Onde é que as coisas estão? Nessa coisa de se transformar em obra de arte, de ser só um monte de madeira ou de tinta? Eu acho que é uma conjugação entre a subjetividade do observador e a minha subjetividade através da obra. Não é? A obra funciona como uma espécie de mediador entre mim e o observador. E há, esperemos, uma coisa que eu acredito, que é a chamada experiência estética. Ou seja, o espectador estar perante qualquer coisa que me leva a projetar noutros campos, não é? Para além do que está ali, fazermos a nós próprios questionar determinadas coisas, o que é uma experiência que é completamente intransmissível, não é? Nós não conseguimos partilhar a nossa experiência estética, é uma coisa completamente única e que cada um tem a sua. E, curiosamente, o pouco que conseguimos partilhar é através da linguagem, não é? Falando sobre o que é que sentimos, ou o que é que vemos, mas que fica sempre aquém da experiência estética que tivemos quando estivemos perante aquela coisa. Portanto, é muito este jogo intersubjetivo, mas sem cair num fechamento da subjetividade, não é? Aquele problema que está muito no centro do modernismo, que é as coisas, a certa altura, ser apenas uma projeção de uma subjetividade e em que não há qualquer campo para a intersubjetividade. Não é? É apenas a expressão da minha subjetividade. E não há qualquer espécie de relação, o que leva, obviamente, depois à loucura, não é? O Fraunhofer, do conto, enlouquece porque não consegue partilhar a sua subjetividade com os outros. Não é? E, portanto, esse jogo entre, por um lado, nós podemos ter a liberdade individual de nos exprimirmos a nossa individualidade através do trabalho, etc., tem que ser sempre negociado com a subjetividade dos outros e aquilo que existe em comum entre nós, que é a cultura, que é a nossa cultura, e, portanto, através disso, esse é o meio, digamos, em que nós nos encontramos, em que nós podemos... Mas o artista pode não estar a trabalhar para o seu tempo. Não. O artista sempre a trabalhar ou antes do tempo, ou depois do tempo, ou no tempo. Não é, já não sei quem é que dizia que os verdadeiros contemporâneos são aqueles que trabalham para o passado, que estão ligados ao passado.
Eu não sou nada, como tu sabes, não tenho nenhum interesse na ideia do espírito do tempo, nem de estar dentro do espírito do tempo. Isso acho que é uma coisa que não me interessa muito. Interessa-me lidar com os tempos todos. Nós podemos... Quer dizer, o Poussin para mim é tão contemporâneo como o Damien Hirst. É contemporâneo porque eu lido com ele, porque ele me interpela, porque aquilo está ali hoje... É como estava no século XVII, só que já não é a mesma pintura, é outra pintura, com todas as camadas que lhe foram sendo postas em cima ao longo destes séculos que passaram. Portanto, eu quando olho para o Poussin estou a olhar para uma espécie de sedimentação de estratos de tempo e de análise e de exegese e de cópias e de influências e tudo que já foi dito e escrito e feito sobre, não é? Portanto, eu tenho a espécie de túnel do tempo quando estamos a olhar para uma pintura que foi feita há centenas de anos. Mas continua aqui, continua connosco. Para acabar, tu tens a frase que está atrás de ti, não é? E depois tens as outras duas palavras que não São estão três, a ver. no fundo. Que não São três estão... palavras. Sim. Mas vamos falar agora só de duas. O Love and Hate, não é? Que aparece em duas ou três esculturas. O Hate aparece em três e no Love em duas. Pronto. Em uma, desculpa. E a frase está lá atrás. A frase que está lá atrás, que traduzindo-a de uma forma popular, é: tu não vais fugir da morte nem do paraíso, não é? Essa é uma coisa que te motivou pelo lado mais pessoal e o Love and Hate para um lado mais social no que está a passar hoje em dia? Talvez isso seja uma descrição possível. Sim, acho que talvez. Apesar de que eu acho que as duas estão ligadas, percebes? As coisas estão ligadas. As frases, as palavras podem ter a ver mais com esse lado social, porque são palavras comuns, não é? Que se usam todos os dias. E normalmente não andamos a falar latim assim, coloquialmente, todos os dias. Não, mas aqui o que eu queria referir em relação ao Love and Hate era um pouco, porque parece que o mundo a seguir à Segunda Guerra Mundial pacificou de alguma maneira, pelo menos a Europa, porque tal era o trauma que a condição talvez primordial do homem, que é andar à batatada, acalmou durante 70 anos, mas que agora, como a memória começa a ficar mais longe, nós voltamos a um sítio onde nos queremos agredir. Pois, obviamente que eu penso que isso tem um bocadinho a ver também com a situação em que estamos. Se calhar não é por acaso que é agora que eu fui escolher estas palavras para trabalhar. Estamos, de facto, numa situação de crise como já não havia há muitos anos, como tu dizes, e uma crise, ainda por cima, que não vemos muito bem qual é a saída dela. Não vemos muito bem o que é que vai passar, o que é que se vai passar no mundo dos próximos 20 anos ou 10, e portanto é natural que haja também essa relação. Tens já mais palavras na cabeça? Não, nem sei se vou continuar muito esta coisa. Este foi um projeto que apareceu de uma forma, no meu trabalho, de uma forma muito intensa e muito concentrado, e que agora, a seguir a esta exposição, eu vou pensar no que é que vou continuar a fazer a seguir, porque não vou, com certeza, continuar neste caminho para já. Nesta exposição, que é no dia 10 de maio, às 9h30, na Galeria Miguel Nabim, sexta-feira. Venham todos, porque a exposição é mesmo magnífica, mesmo para mim, que estou habituado há muito tempo a ver o trabalho do Rui, é surpreendente. E eu gosto mesmo muito de qualquer uma das esculturas que estão aqui nesta sala. Obrigado.